aqui. E para quem conhece meus desenhos, eu trabalho com eles em vetor. E, bom, o que é vetor? Bom, resumindo, é uma forma um pouco diferente de fazer um desenho estilo pintura, um programa de imagem. A diferença é que essas pinturas digitais são feitas em bitmap, que é um campo de pixels. O computador vai saber onde é cada pixel, que cor que ele vai ter. E em vetor, na verdade, vão ser 2 pontos ou mais que vão fazer uma ligação, uma linha, tipo liga os pontos. Só que cada traço desse, ele não precisa ser uma reta, ele pode ser uma curva. Então você vai formando os pontinhos e puxando essas linhas, como se estivesse descendo, assim, alguma coisa, um tecido, enfim. E assim você vai formando o desenho. Mas, bom, muita gente fala que vetor é muito difícil de usar. E os meus desenhos são, assim, surpreendentes de terem sido feitos em vetor. Porque vetor é difícil de mexer e tal. Mas eu já estou mexendo com vetor há mais de 10 anos. Só que, apesar de ter tido uma facilidade com isso, e claro, eu fui melhorando muito com os anos, eu não comecei muito bem com vetor. Na verdade, muito mal. A primeira vez que eu conheci vetor foi na faculdade, na aula de computação gráfica. E durante o primeiro bimestre a gente fez algumas coisas com Photoshop. A gente mexeu com edição de imagem e manipulação de fotografia, enfim. E eu não tive resultados lá, grande coisa, mas editar foto básico eu sei fazer. Não graças à aula, mas enfim. E eu depois comecei a ver vetores com o Illustrator. O Illustrator da Adobe Illustrator é considerado o melhor programa para mexer com vetores, mas caso alguém queira provar algum programa mais acessível, tem o Inkscape, que é de graça, e ele basicamente vai fazer o básico que o Illustrator faz, só que o Illustrator tem algumas outras ferramentas que, assim, se você for mexer o básico, ou só quer ver como funciona, ou só quer treinar, o Inkscape vai servir, não tem problema. Mas aí quando o professor foi nos ensinar sobre a vetorização, como se faz vetor, ele explicou e disse muitas coisas que ninguém entendeu nada. Ele explicou de uma forma, digamos, como funciona o vetor, como que acontece isso, mas na prática ninguém precisa saber disso, sabe? A gente só precisa saber onde colocar os pontinhos e puxar as linhas. E essa parte ele não ensinou. Então, quando todo mundo foi fazer a prática, ninguém sabia fazer a prática. E ele ensinou a turma a usar o Auto Trace. O Auto Trace é uma ferramenta do Illustrator que você seleciona uma imagem bitmap, pode ser um desenho, pode ser uma foto, e é só você clicar em um botão. Tem algumas opções bem simples de mexer, mas basicamente apertar um botão e aquilo vai virar vetor. Só que o resultado é, digamos, ruim. É bem ruim. Só é útil para, assim, situações extremamente específicas. Uma vez eu tive que usar uma foto num panfleto. E, né, eu sou designer, eu faço essas coisas, enfim. E essa imagem estava com uma qualidade muito ruim e não tinha como ter outra imagem, ou não tinha tempo de buscar outra imagem, e tinha que ser aquela. Então eu usei o Auto Trace na melhor qualidade possível. Eu tive que fazer inclusive em casa, porque no trabalho não tinha essa ferramenta na versão do Illustrator que tinha lá. Então eu tive que fazer em casa, formei um vetor bem pesado e bem complexo. Só que é só isso que você precisa fazer. Clicar num botão, mais nada. Então eu achei aquilo não é possível. Ele explicou as coisas de uma forma totalmente estranha e assim, como se fosse mágico. E tá, é mágico transformar uma imagem de bitmap em vetor assim, com um clique, mas é sério que o programa todo ele é pesado, é enorme e cheio de ferramentas, e é pra isso que ele serve? Então eu comecei a mexer no programa. É coisa que eu desde pequeno sou assim. Eu
mexo no programa, vou procurando as ferramentas e sim, sem ver tutorial nem nada, eu vou descobrindo pra que serve cada coisa. E foi assim que eu aprendi a fazer site, foi assim que eu aprendi a editar imagem, foto, enfim. E eu descobri que eu era bom nisso. Eu fui fazendo o vetor, só que fazer o vetor de uma fotografia, eu acho que não faz muito sentido, a menos que seja um Auto 3. E como o Auto 3 não estava fazendo sentido para mim, eu peguei um desenho para vetorizar. Então, o primeiro vetor mesmo que eu fiz foi de um desenho, que eu peguei uma imagem do meu anime preferido. Eu fui tracei com a caneta do vetor e fiz o desenho em vetor. Depois que eu terminei, se você colocasse a imagem bitmap do lado do vetor, você só ia ver que a qualidade da imagem melhorou muito, porque o meu anime preferido é dos anos 60 e a qualidade da imagem não é muito bom. Ele não é HD. Então, o vetor ficou em HD, como se eu tivesse feito um trato na imagem. Mas na verdade eu redesenhei ela. Mas o professor não gostou. Por que os professores pegam tão pesado comigo, cara? Mas enfim, ele não gostou porque ele disse que assim é fácil, é um desenho, só fazer. Mas fazer o tutorial é muito mais fácil, porque é só clicar. Fazer uma vetorização de um desenho é colocar cada pontinho no lugar certo, puxar as linhas do lugar certo. E enfim, é um trabalho enorme. É muito mais trabalhoso do que apertar um botão de Auto 3. Mas eu não levei em consideração a explicação terrível que ele deu de vetor e fui atrás e aprendi sozinho. E eu não levei em consideração a crítica dele de que, assim é mais fácil. Eu resolvi fazer, mesmo assim, os meus desenhos desse jeito. E depois de ter usado o bitmap durante anos, eu desde Paint e Windows 98, eu amei vetor. Pra mim foi totalmente diferente. Finalmente meus desenhos podiam ser escalonáveis, sabe? E qualquer tamanho, sem perder qualidade. Eu acho isso realmente mágico. Então, eu passei a usar vetor desde então. E mesmo não sendo um aluno bom em vetor na faculdade, da minha turma, só eu que faço desenhos com vetores hoje em dia. Então, bom, eu acho que uma lição é nem sempre o seu professor tem razão. Nem toda crítica é para ser levada em consideração. Algumas não vão ser muito boas para você. Mas eu acho que principalmente, mesmo que você não tenha entendido alguma coisa de primeira, talvez seja porque você não recebeu informação do jeito que precisava. Se você for atrás e buscar fazer de outra forma, talvez você aprenda melhor. Eu acho que isso é o mais importante que eu aprendi com esse professor. E eu acho que é isso, então. E até mais. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!